Olá, é um prazer estarmos juntos para mais um estudo. Vocês estão acompanhando aí o Ministério Cristãos Estudantes da Bíblia. Vamos soltar aqui a vinheta para vocês. Então, essa foi a vinheta do nosso Ministério Cristãos Estudantes da Bíblia. Nós estamos realizando um estudo condensado do livro O Plano Divino das Eras. Esse é um dos livros que nós usamos para estudo básico. Não existe um livro oficial dos estudantes da Bíblia, simplesmente porque são diversos grupos, não há uma sede central de onde todas as doutrinas emanam, como em outras religiões. Mas há livros muito bons de estudo. Então, hoje nós estamos aqui transmitindo ao vivo para o YouTube e também para o Facebook. E temos também alguns dos nossos irmãos acompanhando no grupo Perguntas e Respostas EB, que é o grupo aqui do nosso WhatsApp. Eu vou até postar o link aqui do vídeo do YouTube. Está aqui, olha. E aí, os irmãos que estiverem lá poderão também acompanhar a nossa reunião. Muito bem, então aqui eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. O que vocês estão vendo aí é o estudo de hoje, que é o nosso estudo 2. E o estudo 2, vou ampliar aqui, tem o tema Um Criador Amoroso e Inteligente. E essa é a questão, né? Como que as coisas vieram à existência? Será que houve algum processo de evolução? Obviamente, os que não acreditam em Deus vão achar que tudo veio do acaso. Mas nesse estudo nós vamos analisar alguns pontos interessantes, né, Simone, que mostram que houve a interferência de um ser superior, inteligente, todo-poderoso, para que as coisas viessem à existência. E nós vamos analisar esse ponto. O que vocês estão vendo aqui, olha, aqui em cima, acertei, ó, tá aqui, ó. Esse é um QR Code para baixar o livro. Você pode baixar o grandioso Plano Divino das Eras aqui, apontando o seu celular para o QR Code, e você pode baixar o livro e acompanhar o estudo conosco. Vamos ver quem está aqui. Temos aqui alguns comentários. Aqui, o João Paulo está dizendo: boa noite, irmãos. Feliz pela volta das reuniões. Vim pelo grupo do WhatsApp. Boa noite, João Paulo. Seja bem-vindo. Nós tivemos um processo de mudança, né, de residência, e isso fez com que as reuniões ficassem atrasadas, mas estávamos sempre juntos no grupo do WhatsApp. Aqui o irmão Fábio está dizendo boa noite a todos. Boa noite, irmão. Espero que esteja tudo bem aí em Belo Horizonte, aí em Minas Gerais. Deixa eu ver aqui quem mais. O Léo está dizendo boa noite. A Denise também está dizendo boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo. É um estudo condensado, né? A propósito, nós oferecemos esse estudo para quem quiser acompanhar, estudar conosco pessoalmente, tendo o meu feedback, o meu retorno, ou o retorno da irmã Simone, para que esses assuntos sejam esclarecidos. Ok? Então, olha só. Principalmente o seu retorno. Tem sido o seu também, né? Bom, estudo 2, um criador amoroso e inteligente. A primeira pergunta, eu vou colocar aqui lá na página, né? A primeira pergunta aqui do estudo é: como sabemos que existe um Deus? Como sabemos que existe um Deus? O que a natureza e o universo nos ensinam sobre isso? Então, eu separei aqui alguns pontos, né? Está marcado aqui, olha,
Essa aqui é a pergunta, tá vendo? Aliás, eu estou utilizando o aplicativo Play Livros. Nós disponibilizamos muitas publicações, inclusive essa, o Plano Divino das Eras, no formato EPUB. Então, eu recomendo que vocês baixem no formato EPUB, é muito melhor do que em PDF, porque vocês conseguem, no celular, ler com tranquilidade, aumentando o tamanho da fonte, aumentando a cor do fundo, é muito prático. E você pode fazer anotações como essa. Vocês estão vendo ali que abri um quadradinho, e isso foi porque eu, no meu celular, coloquei a pergunta ali, olha, como sabemos que existe um Deus? O que a natureza e o universo nos ensinam sobre isso? Está vendo aí? E vocês podem também sublinhar. Isso aqui, no caso, eu estou lendo isso aqui pelo navegador, pelo Google Chrome. Todos os seus livros que você coloca lá no Play Livros, você consegue acessá-los por um computador normal também. Então, vale a pena. Bom, voltando então à resposta aqui. O parágrafo basicamente diz que se nós olharmos o universo com um telescópio, da folha de uma planta até as estrelas, nós vamos ver coisas maravilhosas. Nós vamos ver a imensidão dos céus, nós vamos ver células que são uma verdadeira fábrica de estruturas especializadas. E quando olhamos para o átomo, por exemplo, para as coisas pequenas, nós também vemos um universo de moléculas compostas de átomos, de prótons, nêutrons, elétrons, e as coisas, quanto mais você vai olhando nesse universo microscópico, também você vai vendo coisas menores ainda, você vai chegando às partículas subatômicas. Então, cada planta, flor, estrela, tudo no universo exprime a sabedoria e o poder de Deus. Não tem como não se maravilhar com essas coisas, não é verdade? Quando nós olhamos como que o universo é feito, né, das estrelas, o processo, essa tela de fundo que vocês estão vendo aí, essa parte em que você vê umas estrelas e uma coluna que parece uma coluna de gases, essa é uma foto famosa que se chama Os Pilares da Criação. Ela também é chamada de O Berçário de Estrelas. Por quê? Porque é uma coluna de gases, de poeira interestelar, que com o tempo, pela ação da gravidade, essa poeira vai se juntando, e aí, literalmente, estrelas vão nascendo, vão se formando, vão se acendendo, por assim dizer. Então, como que é maravilhoso isso, né? O que nós vemos, então, é um processo, o universo é uma máquina muito bem construída, é um relógio com peças minúsculas, outras peças maiores, muito bem afinado para que as coisas estejam em andamento, em funcionamento. As estrelas nascem, envelhecem, por fim elas morrem, mas ao morrerem elas disseminam a sua matéria de átomos gasosa, né, pelo espaço, e por sua vez, pela ação da gravidade, milhões de anos depois, aquilo é reagrupado e novas estrelas são formadas. Então é uma coisa maravilhosa. Temos mais alguns aqui conosco. Denise eu já falei, mas temos aqui o Alvarino, está dizendo boa noite a todos, boa noite. E aqui o Léo está perguntando, esse livro é o mesmo de Charles Russell? Não, não é. Esse livro é um livro atual, baseado no livro clássico do irmão volumes, né? Charles Taze Russell. Ele é baseado no volume 1, O Plano Divino das Eras. Então ele segue toda a sequência do volume 1, só que numa linguagem mais simples. Aqui o irmão José está dando aqui a boa noite a todos. Boa noite, irmão, que bom estarmos juntos. Então é isso, né? A pergunta 1 está aqui respondida, né? Deixa eu voltar lá. Pergunta 1, por que então existe
por que o universo, né? Como sabemos que existe um Deus, né? Como que a natureza nos ensina sobre Deus, né? Eu voltei ao estudo 1, estou adiantando lá para o 2, vamos lá. Aí, pronto, cheguei, está aqui, né? Então é isso, essa parte final aqui, olha, toda a natureza claramente atesta a existência de um legislador inteligente. Por quê? Onde há leis, nós vemos as leis da física, onde há leis, tem que haver um legislador. Aí o capítulo começa a falar sobre a questão das espécies. E essa é justamente, deixa eu avançar aqui, a pergunta 2. E também a pergunta 3, nesse mesmo capítulo aqui. Né? Qual é a definição de espécie segundo Gênesis? Então, basicamente, segundo Gênesis, espécie é uma palavra que, literalmente traduzida, significa tipo. Em inglês é kind. Então, esse tipo é uma coisa fixa que pode haver variação dentro delas. O que isso quer dizer? E aí entra a pergunta 3. Como podemos entender Gênesis 1, 25, que diz, né, que tudo foi feito conforme a sua espécie, ou conforme o seu tipo. Então aqui diz, olha, Deus provavelmente criou apenas o tipo, ou a espécie, cão. Mas o que você vê dentro da espécie cão? Simone, que é especialista em cães. Eu não sou especialista em cães. O gato, vamos para a espécie gato, né? Os felinos, por exemplo. Né? Eles têm raças, né, diferentes. São muitas raças diferentes. São muitas, tamanhos diferentes, formatos de orelha. Porte, comportamento, personalidade. Então, tudo isso mostra que você tem algo que se chama espécie, não é? A espécie cão, o tipo cão. Nós não vamos entrar aqui na biologia, talvez a biologia defina de um modo um pouco diferente, porque eles têm como viés a questão da evolução. Mas do ponto de vista bíblico, Deus não criou cada variaçãozinha. Deus não criou o poodle e depois criou o boxer e depois criou o pastor alemão. Não, Deus criou o primeiro cão que, por sua vez, por meio das leis divinas, de variação dentro da mesma espécie, ele foi dando origem a esses diversos subtipos. Mas cão vai ser sempre cão, como gato vai ser sempre gato, por mais que você veja raças diferentes. Assim como a raça humana, nós somos uma só. Viemos dos mesmos pais, Adão e Eva. Mas olha como é que ela é diferente, né? Você vê pessoas de diversas cores, pessoas de diversas estaturas. Você tem, na mesma África, você encontra pigmeus e encontra tribos de pessoas esguias, altas, altíssimas, né? E você vê que tudo isso faz parte de uma mesma família. Então, essa é a definição de espécie dentro do conceito de Gênesis, né? Então, vamos passar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui, antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos ver aqui. Comentários que não sejam pertinentes ao estudo, façam no grupo de WhatsApp que eu pergunto lá. Tá bom? Responde. É o melhor, eu respondo lá. São muito bem-vindos os comentários, mas a gente está tentando nos ater ao que estamos estudando no momento. Não é que as perguntas não sejam interessantes, mas é para não fugir do assunto. Para não fugir do assunto, exatamente. Então, tá bom. Qual era a pergunta 4? Vou botar aqui a pergunta 4. Pergunta 4. Deixa eu voltar para lá. A pergunta 4. Olha, o que podemos dizer sobre a teoria da evolução e o design ou projeto
inteligente. Bom, o que diz aqui? Simone, poderia ler esse parágrafozinho? Um século e meio depois da teoria da evolução de Darwin, a ciência ainda não foi capaz de comprovar essa teoria segundo suas próprias regras de observação. De fato, desde os anos 1980, o conceito de design ou projeto inteligente tem se tornado cada vez mais popular entre os cientistas. O projeto que se observa no homem e na natureza é tão incrível que precisa haver um projetista inteligente por trás dele. Então é isso, né? O que podemos dizer sobre a teoria da evolução? É uma teoria, nada mais, nada menos, né? Tenta explicar como a vida surgiu sozinha. Só que é tão complexa, né? A vida é tão complexa, que mesmo cientistas, e não é cientistas mais ou menos, não, cientistas de alto escalão, defendem o que eles chamam de design inteligente. Eles nem entram na questão da teologia. Não estão dizendo que é o Deus cristão, não estão dizendo que é, enfim, o Deus da Bíblia. Não, eles simplesmente dizem, tem que existir algo inteligente para ter criado isso. Então, eu me lembro que um desses cientistas chama-se Michael Behe. Michael Behe escreveu, entre outras coisas, o livro chamado A Caixa Preta de Darwin. Maravilhoso livro, que analisa as falhas na teoria da evolução e as provas de que há um criador inteligente. Então, uma das coisas que ele criou, vou falar rapidinho aqui, é o conceito de complexidade irredutível. O que é isso? Depois vocês podem ver, analisar a questão do flagelo. O flagelo é uma bactéria que tem um rabinho para se locomover. Esse flagelo, melhor, flagelo é o nome do rabinho, né? O nome da bactéria é E. coli, Escherichia coli. Muitos até já conhecem. É um tipo, as pessoas pegam infecção disso daí por aí. Mas ela se movimenta por um mecanismo que se chama flagelo, um rabinho. Só que quando você coloca esse mecanismo à luz do microscópio, né, de uma análise assim, a nível bem minúsculo, você vê que é um motor. Você vê que ela é composto de partes, parece um motor mesmo, tem até uma engrenagem de transmissão de movimento da base para a parte superior. Aí, o que é a complexidade irredutível? É o conceito de que aquelas partes já apareceram complexas. Você não pode reduzir a complexidade delas para dizer que elas foram evoluindo gradativamente de outras partes. Aí, esse autor compara isso a uma ratoeira. As peças da ratoeira, por exemplo, você tem a base, você tem uma mola, você tem uma... a gente tem aqui, né? Aê! Sem querer, essa Opa! caixinha aqui... Olha só. É Vamos explicar... do André. Complexidade irredutível. Você tem a base, essa é a base. Você tem essa partezinha aqui de cima, que, por sua vez, só funciona se tiver a mola. Então, cada uma dessas partes aqui, eu não posso reduzir a complexidade dela, não pode ficar mais simples do que isso. A ratoeira, ela só existe desse jeito aqui. Se eu tirar uma das peças, ela deixa de funcionar, deixa de ter propósito. A base, sem as partes de cima, não forma ratoeira. Sem isso aqui para prender, não forma. Sem isso aqui para pegar o pobre ratinho. Aliás, nunca usei. Eu só comprei isso aqui para justamente ilustrar. Numa palestra para falar sobre isso. Então, alguns seres vivos são tão complexos e não há provas de que as partes deles evoluíram aos poucos. Porque cada parte dessas aqui
ela só funciona com a outra parte do todo. Isso quebra a teoria da evolução, que diz que os organismos foram, aos pouquinhos, aparecendo. Mas quando você vê algo que já parece tão complexo, e que você não pode reduzir, por isso que é complexidade irredutível. Procura isso aí depois na internet. Complexidade irredutível. Não tem como reduzir isso daí. Então, isso é uma prova de que esses organismos já apareceram projetados. Porque cada uma das partes deles só faz sentido existindo dentro daquele todo. Separadas não tem função nenhuma. E se não tem função nenhuma, não tem função evolutiva. Porque, segundo a teoria da evolução, as coisas só vêm à existência pela seleção natural e pela usabilidade. Algo só vem a existir se for algo que vai dar uma vantagem evolutiva. Se não vai dar vantagem, como é que aquilo surgiu? Olha, é muito interessante isso. Não é o assunto do livro, mas está dentro da pergunta do livro. Essa pergunta aqui, né, o que podemos dizer sobre a teoria da evolução e o design inteligente? Então, o que nós podemos dizer é isso, que desde 1980, esse conceito de design ou projeto inteligente tem se tornado cada vez mais popular entre os cientistas. Não é uma coisa que um qualquer inventou. Então, estamos falando de pessoas que sabem do que estão escrevendo, que estudam a evolução também, né? E ganham prêmios, e são reconhecidos e escrevem livros. Então, para você que às vezes saiu de uma religião opressiva, ficou chateado com a religião, e aí começou a considerar, né, será que Deus existe mesmo? Será que Jeová existe? Porque tem isso, né? Às vezes a gente fica chateado e por conta disso acabamos indo para o outro lado, né? Acabamos achando lá que Jeová não existe, porque fiquei tão chateado com a situação que eu acabo querendo descrer em tudo. Não faça isso. Dê uma chance a si mesmo. Reconsidere. Não ponha os erros, os pecados de uma religião que diz usar o nome de Deus na conta de Deus, nas costas de Deus. Porque, afinal de contas, religiões ao longo de séculos têm feito a mesma coisa, né? Se dizendo representantes, às vezes cometendo atrocidades em nome de Deus, mas Deus não é culpado. Pelo contrário, no futuro ele vai fazer uma separação muito clara, e aí ele vai mostrar quem era dele e quem não era dele. Então é isso, né? Coloquei aqui também o link do grupo no WhatsApp, lembrando apenas que é um grupo de perguntas e respostas, não é um grupo para debater. Então é um grupo sério. E em alguns momentos ele fica fechado, né, Débora? Exato, em alguns momentos não fica fechado. Não leva nada para o lado pessoal, não é pessoal. Exato. É porque ele precisa ser monitorado, né? Exato. Então, quando não há monitoração, o grupo não... Ele fica fechadinho durante o tempo, guarda a sua pergunta para quando ele estiver aberto. Isso, né? Então, aqui, voltando aqui para a próxima pergunta. Eu vou até fazer uma coisinha aqui para me ajudar a me localizar. Tá aqui, ó. A pergunta 5. Vamos exibir aqui para vocês. Vamos ver aqui. Simone, poderia ler a pergunta 5? Existe prova fóssil de uma transição gradual entre a era dos dinossauros e a era dos mamíferos? Muito bem. Então, o que as pessoas têm dito, né? Na teoria da evolução. Na teoria da evolução, as pessoas dizem que as coisas são gradativas e que as formas elas foram mudando. Só que quando você analisa os fósseis, quando você cava, quando você vê as camadas de pedra
quando você analisa, o que você encontra? Você encontra o que eles chamam de explosão de vida nas camadas que representam os períodos. Então, a transição de uma camada para outra é súbita. É o que diz aqui o comentário do parágrafo. Tá vendo? Olha. A evidência fóssil mais antiga é encontrada em estratos ou camadas de rochas pré-cambrianas. Ela consiste de algas unicelulares. Então, imagina assim, camadas, né? Como você colocar dentro de uma garrafa PET, areia de diversas cores. Coloca 3 centímetros de areia, depois mais 3 centímetros de outra areia, depois mais 4 ou 5 centímetros de outra areia, numa cor diferente. Aí você vai ver camadas. Então, a primeira camada, quando você cava onde há fósseis, você encontra isso daí, algas unicelulares, organismos simples, né? Em seguida, na camada logo acima, de repente aparecem 455 espécies complexas de invertebrados, sem qualquer forma intermediária. O que sugere isso? Sugere que aquilo foi criado, né, por Deus naquele momento. Não, porque senão haveria uma transição de uma camada para outra. Você ia vendo as formas mudando, aperfeiçoando, não é? Crescendo, evoluindo, mas não tem. Continuando aqui, da mesma forma, evidências fósseis parecem indicar que os dinossauros foram exterminados por um cataclismo mundial. Mas a próxima camada de rocha mostra uma forma completamente nova de vida mamífera, como nós temos hoje. Jamais se encontram organismos intermediários, nenhum único fóssil que pudesse demonstrar uma evolução gradual. Há bilhões de elos perdidos. Então, o que nós estamos dizendo com isso daí? Que mesmo quando a gente analisa o registro fóssil, o que nós encontramos é que não existe uma transição gradual de um fóssil, né, de uma forma de vida para outra forma de vida. Elas aparecem assim, né, quase que instantaneamente de uma camada para outra. Isso sugere o quê? Sugere criação. Quando chegou naquele momento de tempo, Deus começou a criar uma variedade de formas de vida. Mais para frente, num outro momento de tempo, ele começou a criar outra variedade de formas de vida. E isso dá direitinho, né, com o relato de Gênesis, dos dias criativos, lembra? E no primeiro dia, Deus fez as plantas. No segundo dia, Deus fez isso, né? As feras marinhas, né, os animais marinhos, e aí vai. Dá certinho. É uma coisa, assim, impressionante, né? Então, nós temos que analisar isso e entender que faz parte da prova de que foi criado por Deus e não que houve uma evolução gradual. Então, é isso que os fósseis nos ensinam. Vamos ver aqui na próxima pergunta. Aqui, olha a pergunta 6. Simone, pode ler? O que podemos dizer dos esqueletos dos chamados homens pré-históricos? Essa é boa, né? Porque volta e meia a gente vê na televisão alguma forma lá grotesca, meio macaco, meio homem, meio mulher, sabe? Se apoiando num graveto, como se fosse uma bengala. Aqui no Rio de Janeiro tem a famosa Luzia, né? A Luzia, que seria a primeira forma, né? O primeiro habitante. Enfim, o que se pode dizer desses esqueletos, né? Aí está dizendo aqui, olha, esqueletos de homens supostamente pré-históricos, como o homem de Java, o homem de Piltdown, foram, na verdade, reconstituídos, olha a surpresa, gente, a partir de meros fragmentos de ossos. Mais tarde, após um exame mais minucioso, verificou-se que alguns dos fragmentos de cada um deles
foram colhidos de diferentes eras. Aí está um outro exemplo aqui do homem de Nebraska, né? Que ele foi reconstituído a partir de um único dente. Como é que a pessoa pode pegar um dente e fazer todo um rosto, e inventar uma forma inteira, estrutura, né? Gente, é ficção. E eu nem vou te dizer que é ficção científica, porque não é, de ciência não é isso, né? Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Porque é isso que se ensina por aí. E depois, se você continuar lendo ali, eles chegaram à conclusão que esse dente era um pouco selvagem, né? Era de um porco selvagem. Era de um porco selvagem, olha só. Os cientistas costumam delatar um fóssil de acordo com... Datar, desculpa. Um fóssil de... A pessoa não está enxergando direito. De acordo com a camada de rocha na qual foi encontrado. Depois, datam a camada de rocha de acordo com os fósseis encontrados na mesma. Exato. Mas é interessante, né? Só você tem uma pessoa, depois você descobre que, na verdade, era um dente de um porco selvagem. Não tinha nada a ver com um homem, né? Exato. Então, olha só. Muito cuidado com isso daí, né? Porque Satanás, ele anda como um leão querendo devorar. Então, para ele é vantagem que as pessoas não creiam em Deus. Porque pode ser que entre uma dessas pessoas que ele está tentando desviar, encontre-se aquele com aquele coração puro, que poderia ser um dos membros da igreja, que por fim iria esmagar a própria cabeça dele. Então, para ele, quanto mais longe as pessoas de Deus, quanto mais ele atrasar esse processo de se concluir a igreja, que vai acabar pisando na cabeça dele, como diz a Bíblia, julgando ele e seus demônios, para ele é vantagem. Então tome cuidado com isso, para que essas ideias não atrapalhem você. Você que amava Deus. Eu estou falando agora com você, que amava Deus e ficou com dúvidas, porque ficou desapontado com uma religião. E aí saiu. Não entre nessa vereda, nesse caminho. Né? Não faça isso daí. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que está se propagando um pouco essa ideia de novo, de não existir Deus. Né? Isso pode ser uma busca de liberdade mesmo, de não ter a quem prestar contas, né? Exato, né? Então as pessoas preferem... Tem algumas pessoas, assim, até bem conhecidas, que debocham muito da Bíblia, da existência de um Criador, consideram como uma fábula, ridicularizam, e é muito triste, porque daí isso pode influenciar pessoas mais jovens, que são mais suscetíveis, né, a seguir pessoas que elas gostam, né? Então é um momento delicado, né? Exato, né? Então, é isso, fica aí o conselho, né? Só um minutinho aqui. Então tá bom. Você colocou 2 ossos. Não faz mal. Deixa eu ver aqui. Aqui o comentário do irmão Maurício. Ele está dizendo assim: no decorrer dos séculos, Satanás tem semeado dúvidas na mente das pessoas quanto à existência de um Deus criador, a fim de serem presas dele. É isso, né? Para Eva, ele não podia contar essa história, porque Eva, obviamente, sabia que Jeová existia. Então, ele tentou semear dúvida com relação à justiça do que Jeová estava fazendo. Não é isso mesmo que Deus diz? Não, ele sabe que vai acontecer. Não tinha como ele contar outra história para Eva. Agora, milhares de anos depois disso, agora ele já está numa outra história. Ele desvia as pessoas por outros meios. Às vezes ele usa a crença em Deus, mas num falso Deus, para desviar do Deus verdadeiro. Às vezes ele usa a descrença em Deus, o ateísmo, para desviar de Deus. De um jeito ou de outro, ele quer que as pessoas se afastem de Deus. Ele não quer que elas fiquem perto de Deus. Então, fica aí o alerta, né? Então, vamos seguir aqui em frente, vamos ver aqui. Poderia ler a pergunta? A datação do carbono 14 é infalível? A resposta é não.
ela é muito falha, né? Não são inteiramente confiáveis esses métodos de datação do carbono 14, do potássio argônio. Esse carbono 14 foi aquele que usaram para tentar datar aquela... Como é aquelas faixas que eles diziam ser de Jesus Cristo, do Santo Sudário, Santo né? Sudário, né? Porque o que é o carbono 14? Eles analisam os isótopos de carbono e eles sabem que esses isótopos eles têm uma taxa de decaimento dentro da matéria no decorrer do tempo. Então eles sabem que em tanto tempo vai diminuir tantos isótopos de carbono. Então, sabendo mais ou menos a concentração original e quantos desses isótopos foram perdidos, dá para fazer mais ou menos um cálculo de quanto tempo tem um objeto. Isso pode até funcionar melhor para coisas mais recentes. Mas quando você põe assim esse cálculo para coisas há milhares de anos no passado, aí já não funciona tão bem. E tem um outro detalhe. Essa contagem, essa análise dessa taxa de decaimento do carbono 14, ela parte do pressuposto que sempre foi assim, sempre foi nessa velocidade atual. Só que a gente sabe que houve um grande cataclismo lá nos tempos de Noé, chamado dilúvio, e que aumentou drasticamente todo o ecossistema do planeta inteiro. Mesmo a incidência de raios solares na Terra aumentou. Então, quando você pega algo que é mais antigo do que isso, afeta muito, porque houve uma interferência no planeta que alterou esse processo, que hoje tem uma velocidade X, mas que poderia ter tido uma velocidade diferente. Então, cuidado quando alguém diz que um osso humano tem milhões de anos. Aí você diz, talvez você pense, tá vendo? Então não pode ter sido criado há mais ou menos 6.000 anos atrás. Adão e Eva é um mito. Porque tá vendo essas coisas? Tá vendo esse jarro? Tá dizendo que tem 50 milhões de anos, tem 50 mil anos. Como é que pode ter o homem ter sido criado há 6.000 anos se a ciência está dizendo que tem 50 mil anos? Mas quem que diz que o processo de datação deles está correto? Então, essa é a questão da datação por carbono 14. Ela não é precisa. Então, vamos continuar aqui. A próxima pergunta 8. A pergunta 8, pode ler para mim, Simone? O que indica a posição do planeta Terra no sistema solar? Muito bem. Então, o que indica a posição do planeta Terra? O que nós aprendemos com isso? Aqui diz, os cientistas dizem que a distância que nos encontramos do Sol é fundamental para a vida. As quantidades equilibradas de oxigênio, nitrogênio e dióxido de carbono no ar são exclusivas de nosso planeta. Pelo visto, a existência de água em abundância também é uma característica única, que é essencial para a vida complexa na Terra. A Lua estabiliza o ângulo do eixo da Terra, o qual nos permite ter estações amenas. Então, tudo isso prova, mais uma vez, que houve um projeto. Mas se você disser, mas tem água em Marte, há provas de que houve água em Marte, mas você não vê oceanos. Até hoje não se encontrou um planeta onde houvesse oceanos como existe aqui na Terra. Não existe nenhum outro planeta com as condições
Conhecido, um ser humano, né? Conhecido não, né? O mesmo... A Terra ela foi a sensação, né, que nós temos, se for para falar neutramente, né, é que ela foi preparada como um lar mesmo adequado ao ser humano, né? Que tudo se encaixa nas necessidades do ser humano, né? E não só do ser humano, dos animais também, né? Isso, né? Então ela está, por exemplo, ela está numa zona chamada zona de Goldilocks, que é uma zona de distância do Sol precisa em que ela não é nem muito quente, nem muito fria. É só nesse trechinho que a vida como nós conhecemos, ela pode vir a existir, ser sustentada. Ela tem, por exemplo, a Lua para estabilizar a rotação dela. Se não houvesse a Lua para estabilizar, e aí eu vou pedir a Simone de novo. A caixinha, que pegue aqui os a caixa meus... preta de André. A caixa preta do André? Essa é a caixa preta do André. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos a Terra. Aqui é a minha Terra, que eu fiz com todo carinho, tá? Não vão criticar não, hein? Aqui, ó. Aqui é a América do Sul, tá? E aqui é a América do Norte. A África tá lá do outro lado. Tá aqui, não esqueci não. Tá bom? O que acontece? A Terra, ela gira em torno do seu próprio eixo, correto? Só que ela tem uma inclinação mais ou menos de 43 graus. O que acontece se eu não tivesse a Lua? Esse giro ao redor do eixo seria mais ou menos assim, olha. Totalmente descontrolado. Imagina você viver num planeta que girasse assim. As alternâncias de calor e frio seriam absurdas. Mas aí a influência gravitacional da Lua apruma a Terra no seu eixo de 43 graus aproximadamente. E aí você tem essa dança, esse balé maravilhoso da Lua ao redor da Terra, estabilizando o seu eixo, estabilizando as estações, criando as marés. A maré nada mais é do que a força gravitacional da Lua puxando a água em direção dela. Isso é maravilhoso. A Lua é tão... não está no livro aqui, mas a Lua ela está numa distância tão perfeita da Terra, mais ou menos a 300 mil quilômetros de distância, ou 1 segundo-luz. O que acontece quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra? Há o que nós chamamos de eclipse, não é verdade? Só que a Lua, ela está numa distância... Vou pegar o meu Sol aqui. Tem o Sol também, né? Está aqui o Sol. Vocês acharam que tinha acabado? Está aqui o Sol. Vamos supor, a Terra está aqui. Só que a Lua está no meio quando ocorre o eclipse. Só que do ponto de vista da Terra, a Lua está na distância tão certa que ela, ao cobrir o Sol, ela cobre no tamanho exato do Sol. Certinho para cobrir o disco do Sol. Assim, olha. Mais ou menos assim. Você tem que isso. Mais ou menos assim. Aí você só vê a coroa do Sol. Como é que pode um objeto astronômico estar na distância exata para cobrir o disco solar de modo exato? Não indica projeto isso? Não indica a mão de nosso amoroso Deus Jeová, ou Yahvé? Então, meus irmãos e amigos, considere essas coisas. Tudo mostra um projeto. Tudo mostra um ser inteligente, superior, que fez com que as coisas fossem criadas para receber o homem. Aqui o irmão Fábio está dizendo, nos comentários aqui, os próprios minerais que contêm o solo estão presentes em nosso corpo. Isso mesmo, né?
e precisamos deles para o bom funcionamento do nosso organismo. E aqui deixa eu só tirar aqui um gato, que também é uma criação divina. Você vai ficar quietinho aqui. Aqui o Maurino está dizendo boa noite a todos, boa noite, seja bem-vindo, né? Então, olha só, né? Essas coisas maravilhosas que Jeová, que Yahvé criou para nós, né? E a Michele está dizendo que chegou agora e depois vai assistir. Seja bem-vinda, Michele. Então, voltando lá para o nosso estudo, né, no livro, nós já vimos aqui sobre a posição do planeta Terra, né? Então, mostra que existe realmente um Criador. É como diz aqui Romanos 1:20, né? Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Não tem como não enxergar Deus nas coisas maravilhosas que ele criou. Vamos ver a próxima pergunta, a pergunta 9. A Simone poderia ler para nós? A vida poderia ter surgido espontaneamente numa sopa primordial? Então, essa ideia, né? Qual é a ideia da sopa primordial? A ideia da sopa primordial é aquela noção de que no passado havia matéria orgânica nos oceanos, e essa matéria orgânica, não era vida ainda, ela ia interagindo uma com a outra, e aí tinha as descargas elétricas, que causavam ligações entre elas, e que elas, de algum modo, de uma hora para outra, puf, apareceu uma célula. Era essa a ideia. Alguns cientistas até conseguiram replicar esse processo num tubo de ensaio, lançando faíscas, e eles conseguiram recriar algumas moléculas que são moléculas que aparecem nos seres vivos. Mas, gente, de você ter uma molécula orgânica a uma célula é um salto. A célula é uma coisa super complexa. Ela não poderia ter aparecido sozinha. E o que diz aqui, olha, a vida não poderia ter simplesmente surgido espontaneamente de uma sopa primordial. O fato de que milhares de conexões cruciais teriam de acontecer precisamente ao mesmo tempo para formar até mesmo a mais simples das células é prova irrefutável de que a variedade maravilhosa da vida não poderia ter vindo do nada. Somos forçados a concluir que há um projetista inteligente, um criador. E é isso. Não tem como de conexões, né, misturas químicas aleatórias, surgir uma célula. Quem já estudou biologia sabe como que é complicado uma célula. Ela tem diversas estruturas, é como se fosse uma fábrica, ela tem mitocôndrias, ela tem outras estruturas que levam a energia, a mitocôndria, no caso, que leva a energia de uma parte para outra, ela tem um núcleo, ela tem a parte em que ela mesma se reproduz, se desenvolve. É uma coisa maravilhosa, né? Aqui também o Maurício Máquia está dizendo boa noite, André e Simone, a todos os presentes. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado por nos prestigiar. Aqui também o Antônio Carlos está dizendo boa noite, muito bom ter vocês de volta. Obrigado, Antônio. E se vocês estão gostando do estudo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais, que assim vocês ajudam a nossa obra, na divulgação da obra, que é feita com todo carinho, literalmente artesanal, né? Uma obra artesanal. Nós não somos uma grande fábrica de livros de produção, mas temos as nossas traduções, temos os nossos livros eletrônicos, temos as nossas reuniões, né? É um cristianismo simples, mas feito de coração, e a gente pede a ajuda do nosso bom Deus e Pai, assim como o nosso cabeça, o Senhor Jesus, como também pedimos as bênçãos para outros esforços de outros grupos sinceros que definitivamente existem, tanto dentro do movimento dos estudantes da Bíblia, como fora deste.
Ok, vamos seguir adiante, né? Aqui eu já vou tirar aqui. Vamos passar para o próximo, que é a última pergunta. Simone poderia então ler aqui. Pergunta 10. Com que o plano de Deus precisa se harmonizar? Bom, com o que o plano de Deus precisa se harmonizar? É o que diz ali, olha. Nós precisamos procurar na Bíblia um plano coerente com o caráter justo e amoroso de Deus. Com base no que vemos na natureza, tanto dentro de nós como no mundo exterior, podemos, com confiança, esperar encontrar um plano de Deus que satisfaça a razão. No estudo 1, nós vimos que o plano de Deus não está concluído e que não dá para a gente julgar uma obra antes dela se concluir. Você passa, por exemplo, por um prédio que está em construção, você vai ver andaime, você vai ver cimento, areia, você vai ver a coisa feia, uma fachada feia. Você não pode julgar o arquiteto. Olha que coisa horrível, que arquiteto é esse? Você não pode julgá-lo antes da conclusão da sua obra. Porque quando conclui, aí você vê aquele prédio lindo, com uma fachada bem feita, com janelas adornadas, com um vidro bem escolhido. Aí você diz, olha, que projeto maravilhoso. Assim é o plano de Deus. Nós estamos na noite do pecado, estamos saindo dessa noite do pecado. Nós estamos vendo, por enquanto, a humanidade decaída, as guerras, as doenças, mas tudo isso está dentro do plano de Deus, que permitiu essas coisas. Então nós precisamos esperar até a conclusão desse. E precisamos entender qual é o plano dele também, que se harmonize com o que nós acabamos de ver agora. O universo, tantas coisas que existem lá fora, quanto as coisas que existem dentro dos seres vivos, provam que foi projeto de um Criador justo, sábio, amoroso e poderoso. Então, quando nós formos estudar o plano de Deus, que vai ser a partir dos próximos capítulos, nós temos que harmonizar o que nós vemos com esse caráter do Deus Todo-Poderoso. E é isso que nos ajuda a entender melhor a Bíblia e o plano do Pai Celestial. Aqui o Antônio está dizendo, olha, não esqueçam do like, pessoal. Eu admiro a simplicidade dos genuínos estudantes da Bíblia. Obrigado, Antônio. É mesmo, gente. Ó, 1/3 só do pessoal que está aí deu like. E a gente vê assim que os nossos vídeos são muito assistidos, né? Tem vídeos que têm 30 mil visualizações, né? Tem alguns vídeos que são realmente chamativos. Os das reuniões ficam na faixa de 200 a 300, com o tempo vai aumentando. Mas nós entendemos que muita gente que visita o canal esquece de assinar ou não dá um like, né? Que se houvesse isso, já teria crescido mais. Então, se você puder e quiser, é voluntário, nos ajudar, deixe o seu like, faça a divulgação na sua rede social, que aí já estarão nos ajudando, né? E ajudando a esse entendimento mais simples. Não é perfeito, nós não somos perfeitos, estamos aprimorando em muitas coisas, mas pelo menos não nos dizemos guiados milagrosamente por Deus, né? Não queremos impor nada a ninguém. Aqui o Maurício está dizendo, eu já compartilhei, que bom. Muito bom, obrigado. Então nós vamos ficando por aqui, já vamos nos despedindo, se vocês quiserem deixar as suas mensagens de despedida, podem ir fazendo. Lembrando que nós temos um grupo de perguntas e respostas no WhatsApp agora, está muito bom, está bem elaborado, perguntas interessantes, as respostas sempre baseadas no entendimento geral dos estudantes da Bíblia e mostrando os dois lados do movimento. Tem um lado mais liberal, tem um lado mais tradicional. A gente dá uma resposta que é essa
encompasse essa visão geral e que também, às vezes, que reflita também o entendimento do nosso ministério Cristãos Estudantes da Bíblia. Quero agradecer a todos pela presença de vocês nesse estudo 2 do Plano Divino das Eras. Lembrando que vocês podem baixar o livro novamente, deixa eu ver se eu acerto, está aqui, ó, o código QR. Se você apontar o seu celular para o código QR, você pode baixar o livro no formato que você preferir, PDF, EPUB ou MOB, que é para o Kindle. E nós incentivamos que você use o formato EPUB ou MOB. Tenta pelo menos usar, porque o PDF ele é muito bom para você ler num computador de tela grande ou num tablet de tela grande. Mas quando você tem um celularzinho pequenininho assim, quando você usa o formato EPUB no aplicativo, por exemplo, Play Livros, esse aplicativo Play Livros é do Google. Eu acho que é nativo no Android, já aparece lá no Android. Então, olha só como é que é quando você lê no Play Livros. Não sei se vocês conseguem ver. Só tem uma... aí agora. Então, aqui, você pode aumentar o tamanho da letra. Quando você vai passar as páginas, olha só que bacana. Parece um livro de verdade. Você pode fazer anotações. E o mais legal de tudo, essa letra aqui, ela fica no tamanho que você quiser. E aí isso facilita muito a leitura. Quando você vai ler um PDF num celularzinho desse, não dá, você tem que ficar aumentando, puxando para cá, puxando para lá. Então, é isso, né? Tentem usar esses formatos. Depois vocês contam para mim o que acharam. Aqui os últimos comentários. O Maurício está dizendo: diante de tudo isso, entendemos o quão pequeninos somos diante dessa sabedoria de Deus, e só temos que amar intensamente a Ele, pois mesmo nós sendo tão pequenos, Ele nos amou intensamente. Isso mesmo, né? Então, e nos amou a um nível, né? Além de dar vida, dar o próprio filho, deu o filho para nos resgatar, né? Duvidar da existência de Deus ou duvidar de Jesus Cristo, duvidar da filiação de Jesus Cristo, do sacrifício que ele fez por nós, realmente demonstra muita falta de fé, né? De fé, né? É terrível. Então, que bom que nós temos como mudar isso, né? Então, se você chegou nesse ponto, é o que eu falei para esse... Tudo foi justamente para isso, né? Para que a pessoa não se deixe levar por essas correntes de pensamento que levam a pessoa para longe da verdade bíblica, como se fosse algo absurdo, como se fosse algo, né, não palpável, não crível, né? Exato, né? Aqui o Maurício Máquia está dizendo: cheguei tarde, mas verei offline. Obrigado e ótima semana a todos. Obrigado, Maurício. Aqui o Antônio está dizendo boa noite a todos. Boa noite. Aqui, boa noite a todos, né? Boa semana o José também. Andrade, muito bom falar da criação de Jeová, realmente. O Maurício dizendo boa noite, uma semana abençoada a todos. E o Alvarino dizendo boa noite a todos e boa semana, muito bom o estudo. Obrigado. Então é isso, fiquem com Deus, todos, boa noite e até a próxima semana. Até a semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau, hein? Tchau.